Bom dia, eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E nessa semana nós estamos tratando sobre os encontros com Jesus. E neste encontro de hoje, Jesus vai estar falando com seus discípulos e apóstolos sobre a questão da continuidade lá em João capítulo 17. Porque logo em seguida começa aquilo que é o fim do ministério de Jesus na terra. E ele começa todo aquele processo que vai chegar até a crucificação. Jesus então vai conversar com os seus apóstolos, com os seus discípulos, sobre aquilo que deve ser os princípios da continuidade. E o nosso assunto então é o fim do começo. Jesus inicia o ministério há 3 anos atrás, e agora o ministério vai concluir com a presença dele e deve ser mantido com a nossa perspectiva do que é que nós aprendemos. Então, neste momento, Jesus quer nos ensinar esses princípios de continuidade. E o primeiro, ele vai falar o seguinte, no verso de número 1, ele vai dizer: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. A oração nos mantém em contato com Deus. O primeiro princípio é que nós não devemos parar de orar. E às vezes a oração está longe, está distante, e até a gente nem sabe quando isso vai acontecer, como agora, né? Eu sei que você tem orado, eu tenho orado, nós temos orado para Deus dar um ponto final nessa história que estamos vivendo, nessa calamidade que é o Covid. Cada vez parece que a coisa se complica mais. Jesus ele vai dizer lá no verso 9, ele vai dizer o seguinte: é por eles que eu rogo. Rogo por quem? Por aqueles que vierem, aqueles que virão depois. E eu rogo, em nome de Jesus, que aqueles que vierem a crer em Jesus depois de mim, depois de nós, eles possam permanecer firmes. Jesus diz: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aquele que me deste, porque são teus. Jesus está dizendo para aqueles apóstolos e discípulos que eles precisam continuar orando no contato com Deus. Segundo princípio de continuidade, no verso 6, ele vai dizer o seguinte: manifestei o teu nome aos homens que me destes do mundo, eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Então Jesus ele começa a trazer uma perspectiva de um senso de pertencimento, porque o senso de pertencimento nos mantém em família. A igreja é uma família, seja a Igreja Universal, todos os cristãos em todo o mundo, seja a sua igreja, aquele pedaço do céu que você frequenta. Ou melhor, né, o propósito de sê-lo, né, nem sempre vai ser, mas é o propósito de Deus que ele de fato seja. Nos versos 7 e 8, ele vai dizer o seguinte: agora eles reconhecem o que é que era necessário fazer para que tudo isso se resolvesse e a palavra de Deus trouxesse o alimento e a proposta pelo qual elas deveriam estar lá agindo, fazendo toda a diferença, porque a graça de Deus quer ser demonstrada nas nossas vidas. O alvo aqui é que nós entendamos isso, que tem um propósito em tudo isso. O verso 8 vai dizer assim: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. A família tem essa qualidade de ser e de se sentir pertencendo um ao outro. Eles a receberam e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Esse testemunho que você pode trazer para a perspectiva do próximo vai mudar a vida sua e deles também. O terceiro princípio de continuidade aqui nesse nosso assunto hoje, ele vai começar a ser exposto aqui no verso 20. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Os relacionamentos nos mantêm
na estrada do crescimento. Por quê? Porque é uma troca e é uma doação. Eu vou me alimentando e dando daquilo que eu tenho recebido. Eu quero que as pessoas entendam, conheçam, e a estrada do crescimento seja um lugar onde eu quero passar e vou passar, para que a glória do Senhor seja acrescida, para que Ele continue fazendo diferença na minha vida e na vida de outros. O verso 21 aqui, ele vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, a unidade do crescimento, da família, do propósito, do alvo, vão tornar-nos diferentes. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Os relacionamentos, essa proposta de entrega constante, é que vai fazer a gente se manter na estrada do crescimento. O quarto princípio de continuidade aqui no capítulo 17, ele vai começar a mostrar aqui no verso 15, que é interessante. Não sei se você já leu esse capítulo 17, mas certamente vai fazer diferença na sua vida. Ele diz o seguinte: santifica-os, ou melhor, não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Esse é o grande propósito dessa oração e dessa entrega, desse ensino para Jesus. Jesus está ensinando os seus apóstolos, seus discípulos, e está dizendo: olha, eu não quero que eles sejam retirados do mundo, mas eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então a palavra nos transforma e nos mantém em transformação. O processo não acaba. Não existe um cheguei lá. Não existe alguém que pode dizer assim: olha, eu cresci o suficiente, agora não preciso mais nada. Se você chegou a esse ponto, você começou a cair. Não tem estagnação, não há linha reta na minha ação com Cristo. Os meus relacionamentos, eles vão mostrar o meu crescimento. Lembra? Pelos frutos os conhecereis. A árvore que dá fruto uma vez só, ela não serve para nada. Entre aspas aí, né? Em quinto lugar, nós vamos ver um propósito que é fantástico, que certamente você conhece. O texto vai dizer que o amor nos mantém em ação. O verso 26 vai dizer assim: eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. O amor é essa ligação entre nós e Cristo. Jesus perguntado lá em Mateus 22 sobre o maior mandamento, ele fala: amai a Deus e amai o próximo como a ti mesmo. O amor, ele vai responder. E não é um amor baseado nas minhas emoções, porque o amor emocional ele pode ser enganador, né? Mas é aquele amor que te mantém ativo, que é o que o propósito desse verso traz para nós. Eu lhe fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer. É um processo em ação, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Conclusões para nós aqui. Primeiro, na hora da aflição, não se desespere, ore. Ontem eu recebi uma informação de que meu irmão mais velho ele foi internado no hospital. Não é Covid, é um ataque cardíaco. Né? E sabe que eu comecei a orar por isso. Ele está no Hospital da Pedreira, aqui próximo da minha casa. E eu fiquei pensando assim: puxa, talvez é o melhor momento para ele ser internado no hospital onde não tem paciente. Os pacientes do Covid são atendidos numa outra ala. E eu creio que este seria o melhor momento para ele ter um problema que não seja Covid. Mas eu sei que ele está no hospital e essas possibilidades permanecem. Olhe sobre isso, se você puder. Na hora da aflição, não se desespere, ore. Segunda conclusão: quem pertence ao reino se mantém em progresso. Querido, continue. Se você puder continuar assistindo nossos devocionais diários, continue. Curta, compartilhe, divulgue.
para que outras pessoas possam ter. Se prepare para perguntas que talvez venham. Aquelas pessoas que você talvez tenha dificuldade. Eu tenho pegado bastante pessoas que estão passeando no meu Face e eu olho para a pessoa e falo, puxa vida, eu não sei se ela vai. Eu falei, como assim eu não sei se ela vai? A decisão é dela, não é minha. A minha decisão é chamar ela para mim, para ouvir ao Senhor junto comigo. Quem pertence ao reino se mantém em progresso. Terceira coisa, na nossa conclusão, é que Jesus é a chave para relacionamentos saudáveis. Ele vai nos municiar de valores que vão ajudar no crescimento dos outros, meu e de nós. De nós. Tem o nós aqui. Em quarto lugar, conhecer e viver, a palavra a torna real. A palavra só vai ser real para você se você a tornar viva. Significa que aquela coisa de fé, ela significa principalmente obediência à palavra. Experimente, torne-a real. E em quinto lugar, na nossa conclusão aqui, o amor é o que nos liga ao eterno. O amor vai abrir as portas, o amor vai fechar portas, o amor vai abrir horizontes, o amor, e esse amor é a Deus, a palavra, a vida com Deus, é que vai fazer você falar com quem você não quer falar. Vai fazer você ter um testemunho muito mais profundo, agregador, talvez que você nunca teve, porque você ama o Senhor. E a palavra dele é a extensão da sua vida. E eu quero terminar dizendo uma última frase aqui. Jesus ilumina e nos conduz pela estrada chamada vida. Que Deus te abençoe. Que a graça de Deus traga paz para você nesse dia. E que você possa olhar para um texto como esse. Se você tiver tempo, leia o capítulo 17 inteiro. Que Deus te dê a graça para mais um dia, que a graça do Senhor traga segurança e certeza de que Ele te ama, porque Ele o ama de verdade. E que esse amor se transforme em vida, para a glória dele. Em nome de Jesus. Amém e amém.